Hoje, o pastor Cristiano não está conosco, porque ele está nos Estados Unidos, em viagem, um compromisso pela Atos 29. Por isso, os irmãos não estão vendo, né, o pastor Cristiano aqui hoje. Quero mais uma vez dar as boas-vindas àqueles que nos visitam pela primeira vez. O presbítero Fernando Fonte falou isso no início, mas caso você tenha chegado depois, quero dizer aqui que é uma alegria tê-los aqui conosco. Então, se esse for o seu caso, quero te pedir que passe à esquerda, na saída do templo, à esquerda de quem sai, no balcão de conexão. A gente tem um presente preparado para você, uma forma de nós manifestarmos nossa gratidão por tê-los aqui conosco. Nós estamos em uma série de mensagens no livro de Atos, chamada Igreja em Movimento. E hoje nós retomaremos essa série de mensagens a partir do versículo 32 do capítulo 4 de Atos. Então, eu gostaria de pedir que você abra a sua Bíblia. Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Caso você não esteja com a Bíblia, o texto também vai ser projetado. Atos, capítulo 4, versículo 32. Nós faremos a leitura até o capítulo 5, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita, natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar? Senhor, nós estamos aqui, Senhor, reunidos para adorar o Teu nome, e esse é o momento do culto.
em que o nosso coração se enche, Deus, de expectativa de ouvirmos a Tua voz. Deus amado, sabemos, Deus, que somos falhos, e eu falo isso especialmente pela minha vida, Senhor. Sabemos, Deus, das nossas limitações, imperfeições. Deus, mas nós cremos que o Senhor usou homens imperfeitos para comunicar a Tua vontade que é perfeita. Deus, nós te suplicamos que o Senhor possa falar à Tua igreja nessa noite. Deus, que a Tua palavra possa ser exposta com fidelidade e clareza. Deus, e que os nossos corações, Senhor, possam estar prontos, Deus, e obedientes ao que o Senhor tem a nos falar nessa noite. Deus Santo, nós te clamamos que o Senhor faça desta forma, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, conforme nós ouvimos, nas últimas semanas, o livro de Atos, ele nos apresenta aquilo que foram os primeiros passos da Igreja de Cristo após a ascensão do nosso Senhor, após Jesus Cristo subir aos céus. Então, nos mostram as primeiras pregações, os milagres realizados através dos apóstolos, as primeiras conversões por meio da ação, da pregação do Evangelho pela ação exclusiva dos apóstolos, sem a presença do Senhor Jesus ao lado deles. Então, estava tudo acontecendo de forma muito nova. Só que, conforme a gente também viu no capítulo 2, esse momento era um momento muito singular no calendário judeu, porque as pessoas tinham ido para Jerusalém por conta da celebração do Pentecostes. Se você não está muito familiarizado com isso, o Pentecostes, a palavra, já nos remete à ideia do número 50. Era o 50º dia após a celebração da Páscoa. Então, 50 dias após a celebração da Páscoa, era a celebração do Pentecostes, em que havia a gratidão, a celebração pela colheita. Então, muitos peregrinos enchiam Jerusalém para que eles pudessem fazer a gratidão ao Senhor. Só que nessa festa de Pentecostes aconteceu algo muito especial, porque além da celebração da festa que já pertencia ao calendário do povo judeu, o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos e eles começaram a falar em línguas e anunciar as excelências do Senhor. Começaram a anunciar o Evangelho e, como existiam muitos peregrinos, judeus que estavam espalhados por diferentes lugares e falavam outras línguas, todos eles ouviam o Senhor viam o Senhor anunciar as verdades a partir da vida daqueles homens, cada um comunicando na sua própria língua. Então, isso gerou um grande impacto na comunidade naqueles dias. Porque eles ouviam das profecias, sabiam da promessa do Messias, sabia que existiria um dia em que Deus enviaria um Messias, um libertador, um salvador ao povo de Israel. E de repente eles conseguem ver tudo aquilo acontecendo diante dos seus olhos. Homens iletrados falando em diversos idiomas diferentes, anunciando as verdades do Evangelho e apontando para Jesus Cristo como sendo o cumprimento de tudo quanto havia sido prometido pelos profetas. Os profetas tinham anunciado. Então, imagine o que significava isso. A cidade fervilhando de pessoas por conta dessa peregrinação que já estava no calendário. E, de repente, quando eles chegam lá para celebrar aquilo que já era costumeiro no seu calendário, eles se dão conta do anúncio de que o Messias prometido já havia vindo. O Messias prometido havia sido crucificado. O Messias prometido havia ressuscitado. E o Messias prometido havia enviado o Espírito Santo e que estava atuando de forma espetacular diante dos olhos deles, usando homens iletrados para falar em diferentes idiomas e anunciando essas verdades. Então, obviamente, muitas pessoas que estavam ali peregrinando, tinham ido para a festa, elas ficaram tão impactadas com tudo quanto aconteceu, que elas perguntaram, bom, e agora, o que nós fazemos? E Pedro diz, arrependam-se, pois,
dos vossos pecados, sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E, de repente, eles estavam ali reunidos em 120 e cresceu para 3.000 o número de pessoas que ali estavam. Depois houve a cura do coxo, que estava sentado à porta do templo. E após um homem que era coxo de nascença, alguém que nunca tinha experimentado o que é andar, esse homem foi curado por meio de Pedro e João. E de 3.000 pessoas, Lucas registra que cresceram para 5.000 o número de homens. Vale ressaltar, número de homens. Então, eles contavam os homens, então ainda tinham as mulheres, crianças. Então, agora tinha uma multidão de pessoas que estavam visitando a cidade e que foram impactadas por esses acontecimentos e agora ali estavam. Só que tudo isso teve implicações para a vida daqueles irmãos que ali moravam, das pessoas que ali habitavam. Porque imagine, uma quantidade imensa de peregrinos que tinham ido lá para um evento e de repente se dão conta de que o Messias havia chegado e eles podem presenciar a manifestação do Espírito Santo. Então todo mundo fica ali, porque eles haviam acabado de receber aquela notícia, aquela novidade. Então está todo mundo ali presente, querendo saber mais, aprender mais, conhecer mais do Senhor, saber mais de que forma as profecias estavam se cumprindo naqueles dias. Só que essa grande concentração de pessoas começou a trazer algumas dificuldades. Pessoas começaram a ter dificuldade financeira, começaram a enfrentar alguns desafios, alguma instabilidade civil, por conta de todo esse conglomerado habitando aquela localidade. Então, o que a igreja começou a fazer? Então, é exatamente o que nós acabamos de ler. As pessoas começaram a vender as suas propriedades para poder partilhar entre aqueles que ali estavam. Só que é importante nós entendermos o que antecede a essa atitude. A vender propriedades, entregar os bens, entregar o dinheiro para que seja partilhado entre os mais necessitados. Lucas, ele descreve, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Era um o coração e a alma. Antes de começar a meditar no texto, na porção das Escrituras que nós separamos para hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês uma pequena reflexão que talvez possa nos ajudar a enxergar com mais clareza a doutrina que a gente vai refletir nessa noite. Essa semana a gente estava reunidos no PG, no nosso pequeno grupo, e conversando com o irmão João Carlos e a Adriana, um dos filhos dela está fazendo um curso, um dos filhos deles estava fazendo um curso na região amazônica. E eu tive uma irmã que morou lá, eu tenho uma irmã que morou lá por mais ou menos 2 anos, ela ficou lá no período de 2 anos morando em Manaus, e ela me falava sobre costumes locais, hábitos alimentares, sobre a cultura. Eu nunca tive oportunidade lá nesse período em que ela morou lá, eu não consegui ir até lá, mas ela falava muita coisa interessante sobre aquela região. Não sei quantas pessoas aqui tiveram a oportunidade de conhecer a região amazônica. E o relato da minha irmã era o mesmo que eu já ouvi de alguns colegas de trabalho, também já trabalharam lá, já serviram lá, missionários, que quando eles vão sobrevoando a região amazônica, é um grande mar verde, uma vastidão, que não consegue ver o fim. Árvores imensas. E tudo entremeado de uma rede de rios e a presença imponente do rio Amazonas serpenteando em meio à paisagem. Só que algumas das pessoas que eu conversei, diferente da minha irmã ela morava em Manaus, algumas das pessoas que eu conversei, que trabalharam lá, colegas de trabalho e missionários, viveram uma experiência ainda mais impactante. Eles entraram na floresta, às vezes tinham que atuar dentro da floresta amazônica,
E eu lembro que os primeiros relatos que eu ouvi acerca disso foi há muitos anos atrás, me chamou bastante atenção, porque eu jamais tinha parado para poder pensar sobre isso. Eles falaram o quanto é difícil você sobreviver dentro da floresta. Porque, ao contrário do que eu imaginava, não basta você sair andando pela floresta como se estivesse num pomar e catando um monte de frutas e se alimentando facilmente. É uma floresta, não é um pomar. Existem frutos que se assemelham a alguns frutos que parecem que são comestíveis, mas na verdade são venenosos. Existem frutos que, apesar de comestíveis, podem estar infectados por fezes de morcegos, de macaco e causar doenças, né? Uma pessoa desavisada que venha ingeri-los. Mas existem pessoas que têm os olhos treinados, estão habilitados a viver naquele ambiente, que conseguem extrair plantas medicinais e conseguem fazer uso de cascas de árvore, conseguem extrair frutas daquele lugar. Então, as pessoas estão familiarizadas com a vegetação. Então, quando a gente passa por sobre a floresta, e talvez isso você esteja mais familiarizado, assim como eu, que a gente pode ver isso através da televisão, a gente vê a vista aérea da floresta, a gente vê aquele grande mar verde e não consegue distinguir muita coisa. Mas olhos treinados conseguem observar árvores de perto e fazer distinção entre árvores e árvores. E a gente começa a caminhar para o ponto que eu gostaria de abordar. Talvez você já conheça essa expressão sobre uma coisa é contemplar a floresta, outra coisa é analisar as árvores. Algumas pessoas usam essa expressão para dizer que uma coisa é você ter uma análise panorâmica de um determinado assunto e outra é você se apegar às minúcias, aos detalhes desse mesmo assunto. Quando a gente olha para a descrição que Lucas faz acerca da igreja, que da multidão dos que creram, um era o coração e uma era a alma, cabe uma reflexão sobre isso, porque Aristóteles, por exemplo, ele faz uma declaração dizendo que um amigo é uma alma habitando em dois corpos diferentes. Essa era a leitura que ele tinha de uma amizade muito verdadeira, uma amizade muito intensa. Agora, imagine o encanto gerado em Lucas ao ele olhar uma multidão de 5.000 pessoas e dizer: uma era a alma e um era o coração. Na minha casa moram 4 pessoas, eu, minha esposa e minhas 2 filhas. E às vezes ninguém se entende dentro de casa, né? Cada um está falando uma coisa, todo mundo defendendo um ponto de vista. Porque quando a gente pensa sobre o fato de que uma era a alma e um era o coração, a gente está pensando, as palavras usadas aqui são cardia, que é para coração mesmo, e outra psique. A sede do pensamento, a sede das emoções. Pense o que é uma multidão com essa proporção e todas as pessoas tendo seus afetos, tendo seus sentimentos movidos numa mesma direção. Pessoas que se entristecem pelas mesmas coisas, que olham para o seu próprio pecado e sentem tristeza, repulsa, arrependimento por fazerem aquilo que eles entendem que ofendem ao seu Criador. Pessoas que olham para a realidade tal como estava posta diante deles e sentem o coração sendo ferido pelas injustiças que eles presenciavam. Pessoas que olhavam aqueles que estavam passando por situação de necessidade e se compadeciam a ponto de querer socorrer aqueles que estavam sofrendo. Não só tinham o mesmo sentimento, mas tinham o mesmo pensamento, tinham objetivos comuns. Pessoas que olhavam para a narrativa do Evangelho, para o cumprimento das Sagradas Escrituras e pensavam: isso é o que de mais importante poderia acontecer em nossas vidas. Essa mensagem nos alcançou e agora nós precisamos anunciar a outros. E começam a pensar de forma estratégica e sistematizada de que maneira nós podemos tornar essa mensagem conhecida de todas as pessoas.
E começam a caminhar dessa forma, como se fossem um só. E faz sentido quando nós entendemos o que é ser igreja, ser o corpo de Cristo. Faz sentido que eles caminhassem como sendo um só, afinal de contas, era o mesmo Espírito que inflava todos aqueles que estavam ali reunidos. Era o Espírito Santo. Então, todos eles estavam ali reunidos para poder fazer uma só coisa, glorificar o nome do Senhor, para anunciar o nome do Senhor. Só que, quando a gente olha a descrição que Lucas faz de toda essa sincronia, toda essa sinergia acontecendo, nós precisamos entender que ele está nos dando a visão aérea da floresta amazônica. Ele está nos dando o geral. E ele fala, pessoas que possuíam propriedades não consideravam isso exclusivamente suas, porque não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então, distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então, quando a gente olha para a descrição que ele faz da igreja naquele tempo, é importante nós pensarmos que não é normal nós nos habituarmos com a ideia de existirem dissensões em nosso meio. Não é normal nós nos habituarmos à ideia de nós caminharmos professando a mesma fé, e digo isso não a respeito exclusivamente da nossa comunidade aqui reunida, da Igreja do Redentor, mas de toda a Igreja de Cristo. Existem pessoas que recorrem às redes sociais ou em conversas com irmãos, mais preocupados em afirmar as teses que, sob a sua ótica, são mais acertadas, do que em ouvir o que o outro tem a dizer e ser instrumento de edificação nas mãos do Senhor para a vida do próximo. Quando a gente olha para a vida desses irmãos, a gente percebe que o objetivo maior que os reunia era o forte desejo de glorificar o nome do Senhor através do estilo de vida que adotaram. Porque verdadeiramente buscavam o Senhor e buscavam conhecer a sua vontade. E buscar conhecer ao Senhor e buscar conhecer a sua vontade não diz respeito a silenciar através de argumentos humanos as pessoas que, porventura, venham conversar conosco. Buscar fazer a vontade do Senhor não significa ser rude na forma como nós tratamos as pessoas que estão ao nosso lado. Buscar glorificar o nome do Senhor é exalar o bom perfume de Cristo. E nesse ponto é importante nós nos perguntarmos o quanto de Cristo tem sido evidenciado através da minha vida. E para isso nós vamos nos aproximar de uma árvore. No versículo 36, as Sagradas Escrituras dizem o seguinte: então José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, Lucas ele nos deu o panorama do que era a igreja, do que era a percepção que ele tinha de toda aquela multidão. Um era o coração e a alma, e agora ele se aproxima de uma árvore específica no meio dessa grande floresta, que era a igreja ali reunida. E ele fala sobre um homem, José, que esse homem era um levita vindo de outro lugar, vindo de Chipre, e ele vendeu uma propriedade e depositou aos pés dos apóstolos. Só que esse homem, ele era chamado pelos apóstolos de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, filho do encorajamento. E para refletir um pouquinho sobre ele, eu vou ter que dar um spoiler sobre coisas que a gente ainda vai ver no livro de Atos, no capítulo 9, no capítulo 13 de Atos.
Mas quando a gente para poder refletir sobre quem era José, ele era um homem que, quando Paulo se converteu a caminho de Damasco, Paulo que perseguia intensamente, de forma cruel, a igreja, que consentiu com a morte de Estevão. Quando Estevão testemunhou de Jesus Cristo, Paulo consentiu na morte de Estevão, quando Estevão foi apedrejado. Só que Paulo, num determinado momento da sua caminhada, ele se converte. E como é de se esperar, imagine naqueles dias, um grande perseguidor da igreja que já tinha prendido várias pessoas, tinha consentido na morte de outras, ele agora se converte e está andando no meio dos cristãos. Obviamente, todo mundo começa a olhar para Paulo e dizer, bom, será que esse cara se converteu mesmo? Ele estava prendendo gente há algum tempo atrás, como é que eu vou sentar para orar junto com ele, vou ceiar junto com ele? Ele matou gente, ele estava presenciando assassinatos. Só que José, ele se aproxima de Paulo. Ele abraça Paulo, ele insere Paulo nos círculos cristãos em que estava sendo anunciado e ensinado o Evangelho. Ele se faz parceiro de Paulo nas viagens missionárias e começa a caminhar com Paulo no início do seu ministério. Ele se faz amigo de Paulo quando ninguém mais queria estar perto de Paulo. Poucas pessoas criam na conversão de Paulo. Poucas pessoas acreditavam que Paulo estava verdadeiramente convertido. Assim você vai tomar cena, cara. Então, Paulo, ele estava iniciando sua caminhada e Barnabé o acolheu. Posteriormente, quando eles estavam numa outra viagem missionária, o primo de José, chamado de Barnabé, João Marcos, ele decide voltar da viagem. Ele fala, bom, não quero seguir mais, vou voltar para Jerusalém. E Paulo, que até então era companheiro de Barnabé na viagem, fica bem chateado com João Marcos, porque ele desistiu da viagem missionária, voltou no meio do caminho. Paulo fica bem chateado, e mais à frente, quando eles partem para uma nova viagem missionária, Paulo diz, não, negativo, você não vai conosco, afinal de contas você regressou da primeira vez, você não vai. E José diz, não, ele vai sim. Paulo, não, ele não vai. A discussão chega a tal ponto que José, ele segue com João Marcos para uma direção para anunciar o evangelho, Paulo vai com Silas. Mas José se faz firme e acolhe João Marcos. E reabilita João Marcos no trabalho missionário. E volta a caminhar com João Marcos. E mais tarde Paulo diz, mandem me chamar João Marcos, porque ele me é útil. Mais à frente Paulo reconhece que João Marcos era útil no ministério. Mas José, que eles conheciam como Barnabé, foi aquele que abraçou Paulo, foi aquele que abraçou João Marcos, foi aquele que iniciou o ministério com Paulo, foi aquele que iniciou o ministério com João Marcos. E quando eles viam alguém assim, falavam, bom, esse homem é o filho da consolação, é o filho do encorajamento. Ele é alguém que está pronto a estar do lado daqueles que ninguém mais acredita, e reabilita, e reintegra, e caminha junto, e está próximo, e ora junto. Quando poucas pessoas confiam, ele está ali do lado. Então, era alguém que era generoso ao amar, era generoso no cuidado, era generoso ao ouvir, era generoso em dar novas oportunidades. E essa generosidade, ela simplesmente transborda na forma de recursos financeiros. Ele não doou simplesmente porque ele não ligava para o dinheiro. Ele aprendeu a ser generoso em várias áreas da sua vida. E doar dinheiro foi simplesmente uma manifestação dessa generosidade que já habitava em seu coração. Então, essa é uma das árvores das quais nós nos aproximamos. José. E olhavam para essa árvore e diziam, bom, esse é o filho da consolação.
Esse é alguém que, quando nós estamos em dificuldades, nós podemos nos aproximar dele, porque nós sabemos que teremos uma palavra de encorajamento, uma palavra de acolhimento. Só que acontece algo diferente. Quando chega no versículo 1 do capítulo 5, Lucas nos diz o seguinte: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. Então, é importante nós atentarmos para as palavras que são utilizadas aqui. Lucas, ele vinha descrevendo a percepção que ele tinha ao olhar para a igreja como sendo um só coração e uma só alma, e ele se aproxima dessa árvore chamada Barnabé e mostra quanta generosidade foi demonstrada a partir da vida desse homem que vendeu suas propriedades, vendeu uma propriedade e entregou tudo aos pés dos apóstolos para que isso fosse distribuído entre os mais necessitados. Só que quando começa o versículo 1, o escritor sagrado usa a palavra entretanto, que nos é traduzida como entretanto. É uma palavra que mostra um contraste de ideias. Bom, se um era o coração, um era a alma, e Barnabé pegou suas propriedades, vendeu e entregou tudo aos pés dos apóstolos para que fosse distribuído entre os mais necessitados. Entretanto, existia Ananias e Safira, que tendo uma propriedade, venderam e retiveram parte do valor. E nesse momento é importante a gente perguntar, mas por que eles fizeram isso? Por que eles retiveram parte do valor? Quando a gente olha aquilo que a explicação que Pedro dá, ele fala assim, bom, a propriedade não era sua, ela estando na sua posse, não era seu, você não podia conservá-la. Tendo vendido, o dinheiro não estava em suas mãos, você não poderia conservá-lo em seu poder. Ou você não poderia ter dado quanto você desejasse em seu coração. Por que você fez isso? Por que você reteve parte do dinheiro e chegou aqui na frente de todo mundo e disse que entregou todo o dinheiro que foi usado na venda? Todo o dinheiro que foi arrecadado na venda? Essa pergunta que Pedro faz a Ananias e Safira é importante que nós também nos façamos. Por que eles agiram assim? Por que eles fizeram tal coisa? Imaginem Barnabé, após ter vendido sua propriedade, ter entregue todo o valor aos pés dos apóstolos para que fossem distribuídos entre os mais necessitados. Imaginem os comentários entre as pessoas. Você viu o senhor José? Ele vendeu o terreno dele e entregou todo o dinheiro para que pudesse ser dividido entre os mais necessitados. Talvez um daqueles mais necessitados, passando por perto de José, falando, seu José, muito obrigado. A gente vai poder comer, vai ter pão lá em casa hoje. As pessoas se reunindo para poder orar e agradecer a Deus pela vida do José, que se fez instrumento nas mãos de Deus para que pudesse suprir as necessidades das pessoas que estavam ali reunidas. Então, todo o impacto causado por conta da generosidade daquele homem. Talvez Ananias e Safira tenham olhado para isso e dito, legal essa coisa de fama, né? Legal essa coisa de todo mundo vir te agradecer, o pessoal ficar te saudando e enaltecendo a sua generosidade. Acho que eu quero experimentar isso também. Talvez eles quisessem experimentar o impacto da generosidade de José, mas eles não queriam pedir ao Senhor que lhes desse um coração tão generoso quanto o coração de José. É importante nós pensarmos sobre isso porque, da mesma forma como aconteceu com Ananias e Safira, é o tipo de tentação que pode afetar qualquer ser humano, qualquer um que é feito de carne e osso, assim como eu e você. A cobiça, o desejo
de ter o mesmo tipo de fama que alguém tem, o desejo, a cobiça de ter a mesma quantidade de recursos que alguém tem, o desejo de ter a mesma popularidade que alguém tem, de ter um ministério semelhante ao que alguém tem. Ananias e Safira estavam dispostos a chegar diante dos apóstolos e a mentir para eles, dizendo: bom, aqui está todo o dinheiro da nossa propriedade, pode distribuir entre os pobres. Esse foi o tipo de negociação, foi o tipo de papel que eles se prestaram a fazer. E é necessário nós nos perguntarmos de que forma esse tipo de tentação pode afetar o meu coração. De que forma o desejo por usufruir aquilo que eu tanto admiro na vida de outros, o que eu posso ser capaz de fazer? Então, quando a gente olha para aquilo que aquele casal faz, Ananias e Safira, eles estavam muito fascinados pela aparência, pelo impacto causado de uma atitude como essas. E é importante nós entendermos que, devido ao fato de sermos feitos de carne e osso, tal como aquele casal também era, esse tipo de tentação também pode visitar o nosso coração. Isso não vai descredibilizar a mim nem a você quanto crente, mas é necessário que nós venhamos a dar o correto tratamento a esse tipo de pecado no nosso coração. E esse é o ponto. Ananias e Safira podiam ter orado a Deus e pedido que o Senhor pudesse ajudá-los a destituir o dinheiro do trono do seu coração e fazer com que eles pudessem ter o objetivo nobre de fazer a venda e ter como finalidade o compromisso com o sustento daqueles que estavam passando por necessidade e não a busca por popularidade. Isso poderia ter sido tratado no próprio coração deles. A cobiça é o tipo de pecado que afeta toda a raça humana, por isso que o apóstolo Paulo ele fala sobre a cobiça. Por isso Jesus Cristo fala sobre o adultério não sendo como o fato consumado de você deitar com uma outra mulher sendo casado, ou deitar com uma mulher sendo ela casada, mas com o simples fato de permitir que isso passe no seu coração. Quando você odeia alguém, Jesus Cristo diz: você é um homicida em potencial. Então ele está nos chamando de adúlteros e homicidas. Pessoas cujo coração pode abrigar esse tipo de sentimento. Então é importante que a gente pense: que tipo de tratamento eu tenho dado para esse pecado quando ele passa no meu coração? Lucas, inicialmente, ele olha a floresta. A gente se aproximou da árvore chamada Filho da Consolação, e agora a gente está vendo uma outra árvore que também está ali, ocupando essa floresta. Ananias e Safira. E Pedro chama Ananias e pergunta: você vendeu? Por que você fez isso? Por que você vendeu por esse valor? Por que você disse que vendeu por esse valor? E na mesma hora, ele cai morto, as pessoas recolhem o corpo de Ananias. Em seguida, algumas horas depois, a sua esposa chega até o local e Pedro, de forma sábia, primeiro ele dá a oportunidade para que Safira possa se arrepender do seu pecado. E ele pergunta: por qual valor você vendeu a propriedade? Por qual valor vocês venderam a propriedade? Só que Safira, ela estava firme no pacto que havia estabelecido com seu marido, de mentir para os apóstolos ali reunidos, mentir para a igreja de Cristo, mentir para Deus. E ela reafirmou aquilo que seu marido já tinha dito. E ela também veio a falecer.
E por vezes, algumas pessoas olham para esse texto e acham um tanto quanto drástico o juízo do Senhor sobre aquelas pessoas porque elas mentiram, foram fulminadas. Só que é importante nós pensarmos que ali estava no início da igreja cristã. Da mesma forma que alguns milagres se manifestaram de forma muito especial, o juízo também se manifestou de forma muito singular. Imagine se em nossos dias o juízo se manifestasse de tal forma que em algumas mentiras proferidas na nossa igreja as pessoas viessem a falecer. A gente estaria em dificuldade. Por que eu gostaria que a gente pensasse e entendi que talvez isso nos auxiliasse a pensar em termos de floresta e analisar árvore e árvores? Existe um conceito em teologia que alguns denominam de a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é a instituição. Santo Agostinho falou sobre isso, Calvino falou sobre isso, Lutero falou sobre isso. A igreja visível é a instituição, é o hall de membros, é todo mundo aqui reunido, são os visitantes que enchem a igreja. Todas aquelas pessoas que participam dos cultos, que vão às conferências, as pessoas que estão institucionalmente ligadas a uma determinada comunidade cristã. Só que ele também fala da igreja invisível, quando Agostinho também falou sobre isso, a igreja invisível. E a igreja invisível, ela é restrita àqueles que verdadeiramente reconheceram Jesus Cristo como Senhor, aqueles que verdadeiramente tiveram o coração transformado, aqueles que verdadeiramente tiveram a lente com a qual enxergam o mundo modificada, aqueles que verdadeiramente têm buscado caminhar de tal forma que o nome do Senhor seja glorificado, aqueles que verdadeiramente, tal como a igreja descrita por Lucas, caminhavam em um só coração e uma só alma, se entristecendo pelas mesmas coisas e se alegrando pelas mesmas coisas. Essa é a igreja invisível. Mas a igreja invisível, ela não é a igreja de agentes secretos. Talvez você fale assim, bom, eu sou parte da igreja invisível, então eu não preciso anunciar o evangelho. Não, não é esse o caso. Não é invisível porque você vai passar desapercebido, ninguém vai nem saber que você é crente. Não é isso. A igreja invisível, ela é responsável por tornar o reino visível nesse mundo. A igreja invisível, ela é responsável por testemunhar de Cristo. Testemunhar é trazer à luz aquilo que estava escondido, aquilo que não estava tão claro para todo mundo. Testemunhar é fazer com que todo mundo tome conhecimento de um fato que poucas pessoas conseguiam ver por si só. Então, esse é o papel da igreja invisível. Por que é importante nós pensarmos sobre isso? Porque quando nós olhamos para os nossos dias e olhamos para a igreja cristã, talvez nós nos deparemos com números surpreendentes no que diz respeito ao crescimento do número de igrejas, ao crescimento do número de cristãos, às possibilidades de transmissão do evangelho, podcast, canal no YouTube, livros em versão digital, impressos. Talvez nunca foi tão poderoso os meios para que o evangelho pudesse ser disseminado. Entretanto, a gente continua se deparando com circunstâncias, com situações, com escândalos na igreja que entristecem o nosso coração, que ofendem o nosso coração, que adoecem a alma de algumas pessoas. Isso faz as pessoas se perguntar, mas por que você vendeu a propriedade por tal preço e reteve o valor?
Por que você pecou de forma tão feia? Por que você agrediu a boa fé de outras pessoas de maneira tão covarde? É importante que a gente entenda que isso não é exclusividade do nosso tempo. A igreja sempre foi essa floresta exuberante que encanta os olhos daquelas pessoas que olham para ela, porque ela evidencia a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela evidencia o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela evidencia essa obra majestosa, decretada lá no Antigo Testamento e consumada através da vida do nosso Senhor no Novo. A igreja sempre foi essa floresta exuberante, fantástica. Mas à medida que nós nos aproximamos de algumas árvores, a gente percebe que existem distinções entre árvores e árvores. Existem árvores que nós nos depararemos, chegaremos perto dela e nós chegaremos à constatação que nós estamos diante do Filho da Consolação, que nós estaremos perto daquele que é filho do encorajamento, que nós estaremos perto daquele que encarna aquilo que é piedade, aquilo que é generosidade. Existem pessoas que eu já tive a oportunidade de chegar perto e depois eu não queria sair, de tanta doçura que a gente percebia no trato. Já tive a oportunidade de me hospedar na casa de alguns irmãos que não dá vontade de ir embora, porque a gente percebe que Cristo verdadeiramente se faz presente naquele lugar. Então é importante nós entendermos que sempre vai existir a realidade da igreja visível e da igreja invisível. E nós não devemos caminhar pelo mundo como neuróticos tentando distinguir quem é quem, tentando atestar a conversão de um ou de outro. A gente só pode fazer aquilo que está patente aos nossos olhos. Assim como Pedro fez diante da confissão, que o próprio Espírito Santo arrancou através de um fato, através de um óbito. O Espírito Santo pôde fazer isso, mas nós não podemos. Então nós caminhamos simplesmente confiando que aquele que é o Senhor da igreja, que zela por ela, e isso fica muito claro nesse episódio, que Cristo zela pela sua própria igreja, é importante que nós caminhemos com a mesma convicção. Nós devemos caminhar na igreja confiando que aquele que é capaz de discernir corações, que pode ver aquilo que nós não podemos ver, ele é o principal interessado na saúde da igreja. Então a nós nos cabe fazer tão somente aquilo que é perceptível, aquilo que é visível, aquilo que está patente diante dos nossos olhos. Quando nós olhamos para os últimos versículos, no mesmo instante, versículo 10, no mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Então, episódios como esse, que nós acabamos de ler hoje, eles cumprem um propósito. Eles devem infundir temor no nosso coração. Não desconfiança, não neurose, não uma obsessão por tentar ser agentes de Deus, discernindo quem é crente e quem não é, mas isso deve trazer temor ao nosso coração, a ponto de nós vasculharmos o nosso próprio coração, examinarmos o nosso próprio coração, a fim de que não sejamos nós a árvore que vai trazer escândalo para o reino. Porque ninguém melhor do que nós mesmos para diligenciar o nosso próprio coração. Então, o versículo 11 diz que veio grande temor sobre toda a igreja. Então, trata-se de um texto que serve de um grande alerta para todos nós cristãos, para todos nós que levamos a sério o Evangelho. Porque é importante que a gente olhe para esse texto e nós entendamos que isso aqui não é uma história de ficção. Não é o momento dramático de um romance, mas é um fato histórico que foi registrado por Lucas para ensino da igreja. A boa notícia é que se nós vasculharmos o nosso coração, se nós diligenciarmos o nosso coração,
E se nós identificarmos que existe uma semente semelhante àquela que germinou no coração de Ananias e Safira, é importante que nós lembramos que nós servimos a um Deus todo-poderoso. Isaías, no capítulo 55, no versículo 13, ele faz uma declaração muito interessante. Numa das profecias de Isaías, ele diz o seguinte: em lugar do espinheiro crescerá cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e isso será glória para o Senhor e o sinal eterno, que nunca se apagará. Então, Isaías, ele, usado pelo Senhor, ele usa ilustrações, imagens que era muito familiar ao homem daquele tempo. Então, eles olhavam para o espinheiro e para a sarça, que eram árvores, era uma árvorezinha desértica, seca, sem vida, pouco viçosa, sem graça. E ele diz, no lugar dela nascerá a murta, nascerá o cipreste. Ou seja, vegetações muito mais exuberantes, muito mais floridas. Ele não está dizendo que a sarça e que o espinheiro vão ficar bonitos. Não, vai ser transformado numa outra coisa. Então, se nós, ao investigarmos o nosso próprio coração, se examinarmos o nosso coração, identificarmos sementes semelhantes a de Ananias e Safira, antes que ela germine, nós devemos orar ao Senhor para que, da mesma forma como Isaías disse que Deus era poderoso para mudar o espinheiro e a sarça e transformá-los em outra coisa, é necessário que nós apresentemos ao Senhor a nossa dor, o nosso pecado, e Ele é poderoso para poder transformar essa realidade no nosso coração. Ele é poderoso para nos dar um novo coração. E essa promessa, ela só foi conquistada porque Jesus Cristo, aquele que é o único justo, perfeito, santo, que não experimentou o coração ser visitado por esse tipo de coisa que eu e você experimentamos, ele morreu em nosso lugar. E porque ele morreu, nós temos um caminho ao coração do Pai. E nós podemos apresentar a ele a nossa dor. Nós não seremos livres, não seremos isentos de experimentarmos pecados no nosso coração. Não seremos isentos, não seremos livres de praticar tais pecados. Não seremos. Mas o que distingue a igreja visível da igreja invisível é que a igreja invisível, ela conhece o caminho para poder tratar o coração. Então, algumas semanas atrás, eu falei sobre uma invisibilidade que era negativa, quando a gente falou sobre a cura do coxo, que estava ali todos os dias sentado na porta do templo e se tornou invisível, e que a apresentação das profecias ao povo de Israel por forma recorrente, por muitos e muitos anos, se tornou invisível aos olhos deles, eles não mais percebiam. Esse tipo de invisibilidade é o tipo de invisibilidade que eu quero ter para mim, que creio que todos vocês querem também. Porque nós queremos que o rol de membros da nossa igreja seja certinho, quando a gente fizer um inventário, ele esteja certinho da igreja visível e da igreja invisível, para que todo mundo possa estar junto nos céus. Da mesma forma que entrar numa floresta, como uma floresta amazônica, só é possível identificar aquilo que é bom a partir de olhos bem treinados. O Espírito Santo é o olho bem treinado para poder tratar o nosso coração. Então, que eu e você possamos confiar nisso, abraçar essa promessa, e assim como foi com a igreja de Atos naqueles dias, que o nosso coração possa ser visitado por esse santo temor, que a gente possa examinar o próprio coração, e assim fazendo ser cheio do desejo de ser parte desse povo invisível, que apresenta o reino, fazendo com que ele seja visível àqueles que ainda não creem. Amém? Vamos orar. Deus Santo, nós te pedimos, Deus, que a Tua palavra possa transformar, Deus, o nosso coração, que nós não sejamos insensíveis à Tua voz,
E que o nosso maior desejo, Deus, seja, assim como José, que as pessoas, ao dele se aproximarem, chegaram à conclusão que estavam diante do filho do encorajamento, que algumas pessoas, ao se aproximarem da gente, possam identificar, Deus, que somos filhos de alguma virtude vinda do Senhor. Deus Santo, faça assim, Deus, com a minha vida, faça assim, Deus, com a vida da tua igreja aqui reunida. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nós choramos.